Continua dizendo aqui onde paramos. Eu tinha ouvido, mas agora vejo. Todos que estão pensando em fazer membros denominacionais, mas tem algumas pessoas, uma aqui, uma ali, que estão esperando pela vinda do Senhor. Eles estão vigiando. Apesar disso, somente aqueles a quem Ele se revelar entenderão. Só os eleitos entenderam quem Ele era. Somente pense, ali havia talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus sobre a terra, e nem sequer um terço deles souberam que Ele estava ali, até que Ele veio e se foi. Vem? Mas Ele se revelou àqueles que estavam esperando. Escreve a vinda do Senhor. João Batista e os apóstolos que tinham sido chamados por João, e assim sucessivamente. E a cega Ana no templo, a Simeão, sacerdote, a quem foi revelado pelo Espírito Santo que ele veria o Cristo, e todos aqueles líderes religiosos, teólogos e demais tão cegos que podiam estar, tão cegos como podiam estar. Na mensagem, no livro de citações, parágrafo 1113 diz: a igreja gentia também foi cegada pelo véu depois que o véu eclesiástico foi rasgado e mostrado a Deus. O véu eclesiástico. Como? Ao velar a palavra em um ser humano outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria recebido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Vem? Tem que ser um homem. Quem estiver nessa manifestação da terceira etapa, dando a revelação, dando a fé de rapto e abrindo o sétimo selo à igreja noiva, na era e dispensação correspondente ao nosso tempo, que é a era da pedra angular e dispensação do reino. Amém. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias, tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem se fazendo Deus. Por isso é que eles o mataram. E hoje, porque a mensagem veio por meio de um homem, não de anjos? Vem. Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudava. Vem? Notem, prometeu e os gentios são tão cegos, estão tão cegos hoje como Israel estava. Por causa de quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem como cada um cego. Um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E escreve, fechará um e abrirá os olhos a outro. A vinda de Cristo. O homem, a carne. E também escreve, pelo véu, cegará um e abrirá os olhos a outros. E na
Vamos ver aqui. La 1345. A 1345. Diz da página 151 do livro de citações. E a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer a verão ir. E escreve: a glória de Deus, quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. E escreve: não podiam ver como ministrar. Escreve também do lado o rapto. E também no parágrafo 1111 da 125 diz: a palavra prometida para esta era também tem que ser velada. Não membros da igreja que amam pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão que não podiam vê-lo. Escreve: a palavra dessa era tem que ser velada. E também embaixo escreve: o véu impede que vejam a palavra em carne. E também a 126 do livro de citações, parágrafo 1117 diz: esses 7 trovões estalando, isso não será uma revelação dada a algum homem. Disse: não, Senhor, isso seria acrescentando algo a isso ou tirando algo disso. Tudo está revelado ali dentro. E os 7 selos abriram a revelação do que isso era. Vem? Ainda está na palavra. Vem vocês? Não podem sair dessa palavra. Não sairá da palavra e o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra. Ficará bem com essa palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Escreve, cega uns e abre os olhos de outros. Em cima ele escreve: os 7 selos, os 7 trovões. Cega uns e abre os olhos de outros. Continua dizendo a mensagem: eu tinha ouvido, mas agora vejo. Diz: se a semente está ali, somente a chuva pode fazer crescer. E tal como você foi uma semente de seu pai, e ele não te conhecia, no entanto estava em seu pai. Mas, por meio do fundamento da sua mãe, você foi feito manifesto na forma dele. E então ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então a semente de vida eterna estava no princípio em Deus, e você estava ali. Você estava em seus pensamentos, seu nome e tudo. E ele, por meio do seu pré-conhecimento, o ordenou a você para ver isto. E você, que não foi ordenado, nunca o verá. Ou seja, quem não foi ordenado não poderá ver. E ele escreve: pré-ordenados para a palavra manifestada.
página 150 del libro Na de página citas, 150 do livro de citações, párrafo 1340, parágrafo 1340, dice, diz: y en Chicago, E em Chicago, ellos dijeron, eles disseram: quantos aqui gostariam que eu subisse e desse minha versão disso? Eles começaram a gritar e clamar: Vem, vocês estão plantando sementes. Vocês não sabem o que vai acontecer. Somente continuem desembolsando, lançando a semente. Quando essa hora vier, alguns deles, como Tomé, ele foi mais ou menos o último em ver o Senhor. Mas ele tinha que ver para crer. Vem? Quando eles o virem acontecer, Tomé entrou, mas ele estava um pouco tarde. Agora, quando eles veem as coisas que são preditas e dizendo que assim diz o Senhor a acontecer, então eles dizem: nos dê algo, um pouco do vosso azeite. E ele escreve em cima: Tomé chegou tarde. Os tomezinhos, que se não vêm, não creem. E também na mensagem, os ungidos dos últimos dias, página 40, diz o reverendo William Branham: quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Ele desenha uma pedra angular e a estrela de Davi dentro. Ainda essa igreja diz que são ungidos, mas aqui está a palavra. Cristo mesmo, essa é a palavra ungida. E escreve Moisés e Elias, a qual virá pelo resto do seu corpo, a noiva. Os ungidos, da mesma água que regou o trigo. Como falamos faz pouco tempo, também rega o joio, ungidos. Somente os escolhidos ou os predestinados poderão diferenciar entre eles. E escreve a palavra encarnada. Continua dizendo na página 6 do estudo bíblico: Deus vai escrever sobre o vencedor seu nome novo que está na pedra não cortada por mãos, a pedra da vinda do Senhor para o último dia, que ferirá nos pés de ferro e barro de oleiro o reino dos gentios, reino que veio passando de era em era, de etapa em etapa, começou na Babilônia, com Nabucodonosor, como a cabeça de ouro dessa estátua que representa o reino dos gentios, em Apocalipse e também em Daniel, capítulo 2. La primera Gavilla Mesida fue el tema que predicó de este extracto el 22 de enero del 2017 en Calley, Puerto Rico. Dice: O primeiro feixe movido, o tema deste extrato pregado em 22 de janeiro de 2017 em Calley, Porto Rico. Estamos nessa era, estamos no tempo do feixe sendo balançado, movido para a bênção de sair à terra prometida da revelação divina, para o tempo final. E para receber a fé para sermos transformados e levados com Cristo, a sede das bodas do Cordeiro. O feixe movido, balançado, o primeiro feixe balançado, Jesus Cristo. E para este tempo final, haverá um feixe balançado, movido, o Filho do Homem, prometido para ser manifestado neste tempo final. Aí está o maior mistério da Bíblia para os seres humanos, o qual será a vinda do Senhor à sua igreja e depois ao povo hebreu. Tão simples assim. Mas, para que não haja imitações, ficou selado em um mistério como virá, quando virá, onde virá, e inúmeras coisas mais, mas que virá, porque Deus prometeu. Nos diz na página 480,
482. 482. 481 dice. 481 diz: então vimos que o sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Mas haverá as 7 vozes desses 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. Ele escreve: o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. A grande revelação da vinda do Senhor. E na página 482, então, eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado. Naquele dia, ele escreve o 8º dia. Na hora, escreve 0, hora 0, quando deve ser revelada. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer, e viver vidas justas, vidas cristãs. Então, encontramos que nos foi aberto o 6º selo. E o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Ele escreve a hora do 7º selo, a hora 0. E escreve não aberto ao público, mas o será. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões. Porque tem que vir. Encontramos que Cristo o Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas 2 coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento. Mas o demais nos foi aberto. Mas isto não. Ou seja, o 7º selo não. Mas, sentado lá no quarto, vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora, não mais até aí, podemos chegar. E escreve os 7 trovões e o 7º selo. Será revelado ao público o 7º selo na carpa. Continua dizendo na página 7. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, então já terminará o tempo de misericórdia. E o Senhor se levantará do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e tomará o livro da destra de quem está sentado no trono, ou seja, de Deus. Esse livro está selado, fechado. Desde que Adão o perdeu, ficou nas mãos de Deus. Para este tempo final, é que o Cordeiro de Deus, Cristo, mudará de sumo sacerdote a rei e a juiz. E tomará o livro, o abrirá no céu, o trará para a terra aberto e o entregará a um homem, para que o coma. E profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, também na página 2, diz, temos a esperança de que tão rápido como é possível fazer a maneira de nos juntar todos, talvez sob uma carpa, onde sendo definitivamente guiado a pregar sobre as últimas 7 taças na Bíblia. Apocalipse 15, versículo 7.
Agora, para que não estejamos muito tempo numa lição magnífica nessa manhã, eu inquiri com o Senhor pensando o que eu poderia dizer, sabendo que talvez este pode ser o último culto que jamais tivermos. A vinda do Senhor está tão perto, à mão. E ele escreve na carpa, se ensinará sobre as 7 taças. Continua dizendo, e ali? E aí é onde Israel vai escutar quem comeu o livro, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que se escutará também a pregação do dia de vingança do nosso Deus, ou seja, dos juízos divinos, das pragas que cairão sobre a raça humana. Aí é onde se cumprirá Isaías capítulo 61, versículo 2. Porque nos dias de Jesus, ele veio pregando o ano aceitável do Eterno, que corresponde à dispensação da graça, onde tivemos uns 2000 anos de pregação do Evangelho. E na mensagem, vamos a ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos a ver si en este otro, en este mensaje, aqui, en el mensaje, nesta mensagem hoje se cumpriu essa escritura, mas neste outro folheto diz, ele mesmo pregou em 19 de fevereiro de 65, diz na página 6, hoje se cumpriu essa escritura. Quão precisas são as escrituras! Note você, em Isaías 61, de 1 ao 2, é de onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que seria vindicado. Ele escreve cumprido em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia. Isso foi melhor quando pregaria o ano agradável e escreve a segunda vinda. Note você, o Messias parado ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias parado diante da congregação. E note as palavras tão preciosas quando disse, para pregar o ano aceitável. Ele faz um desenho da estrela de Davi em cima de uma pirâmide. E as eras. O ano aceitável. Como todos sabemos, como a história das Escrituras, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam na escravidão. Não importava quanto tempo estiveram na escravidão, ou quanto tempo restava de sua sentença. Quando ouviram que vinha o ano de jubileu, do jubileu, e ouviram o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim desejasse.
E escreve jubileu e a grande trombeta do Evangelho. E em cima aqui escreve Evangelho e a trombeta. Já não tinha que ser escravo, mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e, parado junto à coluna, tomavam e amarravam a orelha e marcavam a orelha. Então tinham que servir a esse amo pelo resto da sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, ou o tempo do jubileu, qualquer, não importando a cor da pele e sua denominação, o submetido no pecado ou que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus, então ficava livre. Mas, se dava as costas à mensagem e negava a ouvir, então, note bem, furavam a orelha com um furador. Isso quer dizer que ultrapassava ali entre graça e juízo e jamais ouviria o Evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo no sistema em que se encontra pelo resto da sua vida. Se você nega ouvi-lo, o ano agradável. Escreve o ano agradável, o ano aceitável. Agora, como disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação, não era necessária explicação lá naquele então, mas agora, no tempo em que se aproxima, ou seja, lá nesse tempo, quando foi dada essa escritura, não era necessária explicação. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como passou despercebido? Como pôde ser quando mostrou tão claramente? Como escapou? Isso, quando ele... Que palavra tão tremenda! Pense nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. E ele escreve, Messias trará juízo, o pregará, o falará. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Quem disse? Deus mesmo. Quem, ao mesmo tempo, é o intérprete de toda a sua própria palavra. Hoje se cumpriu essa escritura. O próprio Messias em pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia com relação a si mesmo. E depois dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso. Mas assim aconteceu. E assim aconteceu muitas vezes. Como pôde ser? Foi desde então como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. E ele escreve, por crer na interpretação humana, não puderam captar. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação dos sacerdotes, que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma das suas sociedades ou ordens, foi excomungado deles e, consequentemente, não podiam identificar com seu grupo, ele com seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus. Porque ele era a identificação perfeita das Escrituras e que foram escritas dele. E assim se conhece qualquer cristão, quando sua vida identifica as próprias coisas que o cristão deve fazer. Ele se levantou ali e disse, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Quão claro e importante. E, no entanto, aquela gente o mal entendeu. Entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. Cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla.
Por exemplo, diz a Bíblia, do Egito chamei meu filho. Escreve, a história se repete. Significado, revelação múltipla, também escreve aí. Do Egito chamei meu filho, se referindo a Jesus. Se você faz o retrato falado, encontrará que também se refere a Jacó na mesma escritura. Jesus foi seu filho mais velho. Jacó, na verdade, foi seu filho que chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então aí temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus.